A gente vai falar um pouquinho hoje de dízima periódica, tá? Que é o conteúdo a ser comentado na aula de hoje. Né? Nada complicado, né? Bem simples, a atividade também é tranquila, tá? É um conteúdo que a gente vê lá no oitavo ano, né? Então a gente está fazendo uma revisão. Então, vamos lá. A dízima periódica é um número racional, né? Muito importante para a matemática básica. Por isso, vamos dedicar esse texto, né, inteirinho a ela. Estudaremos o conceito de dízima periódica, sua classificação e, claro, como encontrar a fração geratriz de qualquer dízima, seja ela simples ou composta. Né? Ao final, vamos resolver uma série de exercícios, né? E assim vocês estarão preparados para encarar o assunto nas provas de Enem, vestibular e até mesmo de concurso público. Então, essa parte de dízima periódica, ela é bem cobrada em concursos, tá? Não Tá. é difícil, né? É mais atenção. Então, aqui, o que é uma dízima periódica, né? Então, tem uma professorinha aí, né, no quadro aí, e ela colocando algumas situações de algumas dízimas, né? Então, a gente vai entender como é que funciona um pouquinho isso daí, né? Assim como vimos no primeiro parágrafo desse texto, né, uma dízima periódica é um número decimal não exato cujas casas decimais são compostas por grupos de um ou mais algarismos que se repetem infinitamente, né? Reparem no quadro, né, acima, que é esse quadro aqui, né? É, que todos os números apresentados possuem, né, algarismos que se repetem infinitamente. Esses algarismos formam o período da dízima periódica. Então, aqui, ó, se a gente pegar essa primeira situação, se a gente pegar essa primeira situação aqui, ó, né, 1,35929292 infinitamente. Então, quem que é o período? O período é aquele valor que mais se repete. Então, qual que é o período aqui, ó? É o 92, tá vendo? É o valor que está se repetindo aqui, ó, 92, 92, tá vendo? 92. Esse 35 aqui, né, ele é chamado de antiperíodo. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente, tá? Então, ó, a mesma coisa acontece aqui, ó. 0,3333. Quem que é o período? O período é exatamente o valor que está se repetindo aqui, ó. Nesse caso é o 3, nesse caso é o 6, né? E aqui, ó, se a gente verificar, ó, é 2857114, ó. 2857114, aí depois 2857114, tá vendo? Quando o valor começa a se repetir, né, independente de ser um valor sozinho, ou dois dígitos, três e assim por diante, esses valores que estão se repetindo, eles são chamados de períodos, tá? No caso aqui, ó, quem está se repetindo é o 16, ó. E aí a gente tem um antiperíodo aqui que é o 2, tá? E esse 1 aqui é a parte inteira do valor, tá? Quem que se repete aqui, ó? 007777 e assim por diante. Então, o período aqui meu é o 7, que é o valor que está se repetindo. Então, ou seja, o valor que se repete, né, nos números depois da vírgula, né, esses valores são considerados períodos. Tá? Contudo, nem sempre as casas decimais de uma dízima periódica são compostas apenas por seu período. Às vezes aparecem alguns números intrusos entre a vírgula e o período de um decimal periódico, né? Os famosos intrusos, né? Exatamente. O grupo de um ou mais números que não se repete, né? E que pode aparecer em uma dízima periódica antes da formação de seu período costuma ser chamado de intruso ou de antiperíodo. Eles chamam de intruso, mas o termo mais utilizado é esse daqui, ó. E o antiperíodo, por exemplo, se eu pego um valor assim, ó, 3,4, aí 2, 2, 2, 2, 2 e assim por diante. Então, esse número aqui, ó, o 2, né?
tá repetindo, é o meu período, tá? E esse valor aqui, ó, antes do 2 aqui, é o meu anteperíodo. Anteperíodo. Já o 3 aqui, né, que está antes da vírgula, é chamado de parte inteira do valor, tá? É a minha parte inteira. É super tranquilo, gente. O mais importante é vocês saberem identificar quem é quem, né, nesse caso aí, né? Alguns dos números que temos analisado possuem algarismos intrusos, né? Confirmam aí. Então, que nem no caso aqui, ó, quem que é o algarismo intruso aqui, ó? O 0. Quem que é o algarismo intruso aqui? O 2. Né? Nesse caso aqui não tem, nesse caso aqui não tem, nesse caso aqui também tem, ó. É o 35, ó. É o algarismo intruso. Vamos para o próximo slide. Né? Então, olha aqui, ó. O exemplo aqui, ó. O algarismo intruso aqui, ó, é o 35, tá vendo? Depois do 35 que a gente começa a ter um período, uma repetição de valor. Né? No caso aqui são dois valores, que é o 92, tá? Aqui não tem intruso, aqui não tem. Nesse caso aqui também não tem. Nesse caso aqui tem, que é o 2, ó. Depois do 2, o 16 ele se repete, é a dízima. E nesse caso aqui é o 00. Tá? É justamente a presença ou não de algarismos intrusos ou de um antiperíodo em uma dízima periódica que dá origem à sua classificação. Vamos estudar essa classificação com detalhes depois de um alerta bem importante. Vem comigo. Então, o alerta importante, ó. Quando um decimal não é exato, não é uma dízima periódica. Né? Então, ou seja, você fez uma conta, deu lá 1,5. Tá? 1,5. Quando você faz um cálculo, resulta nesse valor aqui. Então, aqui não é uma dízima. Por quê? Porque aqui você terminou sua conta. Por exemplo, você vai pegar aqui, ó, 1 sobre 2. Quando você faz a divisão de 1 sobre 2, né? 0, né? 2 vezes 5, 10. Então, essa conta aqui, ela terminou, ó, 0,5. Né? Ela não tem um período. Por quê? É uma conta finita. Você fez o cálculo, a divisão, ela terminou ali e deu um resultado final. É uma conta finita. Né? Então, esse caso aqui, ele não é uma dízima periódica, tá? Esse é o alerta que ele quis dar. Quando os algarismos infinitos, né, de um número decimal não exato, não possuem nenhum padrão, ou seja, não possuem período, eles não são dízimas periódicas. Nesse caso, estamos diante de números irracionais, como os seguintes exemplos. Então, eu cheguei a passar para vocês lá a questão de números racionais, irracionais. Então, todo valor que não tem uma repetição, né, depois da vírgula, eles são os números irracionais, tá? Um dos mais conhecidos é esse carinha aqui, ó, 3,14159265, que é o π. Né? O π, ele é um número irracional. Faz parte do conjunto dos números irracionais, tá? Então, vamos... e aí tem outros valores, claro, né? Raiz de 2, né? É um número irracional, raiz de 3, né? O número de Euler, né? E tem uma série de outras situações também. Só que é só para vocês terem um exemplo, tá? As dízimas periódicas podem ser classificadas como simples ou compostas. Vamos ver agora como se dá essa diferenciação. Então, vem comigo aqui. Ó. Então, dízima periódica simples. Uma dízima periódica simples, né? Ela é simples quando logo após a vírgula encontra-se o período, né? Então, aqui, ó. Você fez um cálculo, por exemplo, deu 2,444, né? Então aí você tem
uma dízima periódica simples, né? Mesma coisa, aqui o caso de 0,33, né? 2,66 e até mesmo esse daqui, ó. Tá vendo? Ela é simples, tá? No caso da composta, né? É, ela é composta quando ela possui o antiperíodo, né? Quando ela tem o antiperíodo, ela é uma dízima periódica composta. Então, quando vocês forem fazer uma análise, né? Se a dízima periódica, né? Ela não tiver o antiperíodo, né? Sem antiperíodo, Aí é simples, aí é simples. Com antiperíodo, composta. ela é composta, né? Anota essas coisas, esses detalhes aí que é importante vocês saberem, tá? Então, tem antiperíodo, composta, dízima periódica composta. Não tem antiperíodo, dízima periódica simples, né? E aqui ele deu alguns exemplos, ó. Quem que é o antiperíodo aqui, ó? 35. Quem que é o antiperíodo aqui, ó? O 2, né? Porque o 16 é a minha dízima. Aqui no caso é o 00, né? Então tem antiperíodo, é composta. Quem observou com atenção todos os exemplos, se deparou com a representação mais comum dos decimais periódicos. Mas o fato é que existem pelo menos outras duas formas de representar uma dízima periódica. No próximo item, nós vamos, né, entendê-las direitinho. Então, vem comigo aqui. A representação da dízima periódica, né? Então, ela pegou aqui, ó, uma situação, né? Por exemplo, 2, né, vírgula, aí vem 6, 6, 6, 6, né? Aí colocou aqui, ó, né? Aí é infinitamente, né? Aí ela colocou aqui que é igual a 2,6. Quando tem esse tracinho em cima aqui, ó, do 6, ó, isso representa que esse 6 ele repete, tá? Beleza? Ah, sim. Entendeu? E aqui, ó, tem uma outra situação, é 8/3, né? 8/3, né? Então, se a gente dividir o 8 por 3, o que que acontece, né? 8 dividido por 3, né? Eu sei que tem que vir zero aqui. Não, aqui não precisa, desculpa. Olha eu fazendo coisa errada. Opa, 8 por 3. Por 3. 3 vezes 2, 6, né? Para 8, 2. Agora sim põe a vírgula, 20. 3 vezes 6, 18 para 22. Aí repete, 3 vezes 6, 18 para 22 e assim por diante. Então, vocês veem que o 6 ele vai se repetindo aqui, né? Então, esse número aqui é igual a esse, que também é igual a esse aqui, ó. São valores iguais, né? Com o mesmo peso de valor, porém eles estão escritos aqui em três formas diferentes, tá? Então, a forma mais comum de representar uma dízima periódica é com as chamadas reticências, né? Três pontinhos, né? Que indicam que o algarismo da dízima periódica se repete infinitamente. Eu coloquei até um pontinho a mais aqui, ó, mas são três, tá? No caso aqui, ó, três pontinhos, tá? Contudo, também é possível representar a mesma dízima sem repetir o período e acrescentar as reticências. Para isto, basta escrever o decimal periódico apenas até o término de seu período, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 3,454545 e assim por diante. Isso aqui eu posso escrever ele assim, ó, 3,45, colocar o risquinho aqui em cima, tá? Então, isso aqui representa que esse 45 ele é o valor que vai se repetir, né, infinitamente. Tá? Para isso, basta escrever o decimal periódico apenas até o término de seu período e, em seguida, adicionar uma barra em cima do número que representa o período. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tá? Observem, então, observem como isso se aplica aos exemplos que temos utilizado. Né? Então, vamos lá, 6. 6 exemplos de representação de dízimas periódicas com a barra acima do período. Com a escrita, tudo
certo, não é? Então, ele fez uma perguntinha aqui. No entanto, também precisamos entender como é possível ler esses números com clareza. Mas isso é simples. Não se preocupe. Faremos a leitura, né, normalmente e, por fim, adicionaremos a palavra periódico como exemplo. Vamos para o próximo slide. Então, aqui, ó, 2,6 periódico, né? Então, como é que eu leio? Por exemplo, se eu pegar aqui um número qualquer, ó, 3,45. Então, aqui é 3, né? 3,45 periódico, tá? Essa é a forma de nós fazermos a leitura desse valor. Foi a mesma coisa que ele colocou aqui, ó, 2,6, né? 2,6 periódico, né? No caso aqui, 3,45 periódicos. Periódicos. Olha o plural aqui, né? Deu para entender aí, ô, galerinha? Alguma dúvida? É de Isabela? boa. Mas e se for composto? Oi? Então, Esse, aí vamos adiantar um pouquinho, vamos entender um pouco mais. Vamos por parte, né? Aqui ele deu um exemplo de leitura de uma dízima, né? Quando é composto, a, você quis dizer a escrita, se você pegar, por exemplo, um exemplo assim, vamos lá, 2, né? Aí 4, 5, 5, 5. É isso que você quis dizer? aí, tipo, a gente só coloca 55 com um traço em cima. Não, vai ficar o traço só em cima do 5, ó. Ah, Tá? Porque o que representa isso aqui? Que é o 5, que é o periódico. É o valor que se repete, entendeu? Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, vamos supor que esteja assim, ó, 1,2, 3, aí, 4, 4, 4, um exemplo, 4, né? E assim por diante. Quem que é o valor que está repetindo? É o 4. Então, como é que eu escrevo isso aqui de uma forma mais simplificada, né? Vai ficar 1,23, 4 com traço em cima no 4 aqui, ó. ah, Entendeu? entendeu? É tranquilo aqui, né? Então É. vamos lá. É... Como encontrar a fração geratriz da dízima periódica? Agora a gente vai entrar numa questão que foi até a dúvida de uma aluna que me mandou mensagem ontem e disse que assistir a aula hoje e não tá aí, né? Ela era mais interessada. Ou vai me mandar mensagem, eu vou falar, ó, eu já dei a aula hoje. Então vamos lá. A fração que gera, né, a fração que gera ou que dá origem a uma dízima periódica é chamada de fração geratriz. Toda fração é uma razão entre dois números inteiros, né? Então, né, quando eu faço uma divisão qualquer, né, que eu tenho o valor escrito dessa forma aqui, né, nós temos uma razão. Isso aqui é uma razão, né? E na razão, né, nós temos o numerador, né, e temos aqui o nosso denominador, tá? É bom que assim, é importante vocês conhecerem todos os nomes dos valores, né? Então, vamos lá. E é o que ele falou, ó, toda fração é uma razão entre dois números inteiros, o numerador e o denominador. Vocês vão ver na sequência que, dependendo da classificação da dízima periódica a ser analisada, vamos inserir alguns algarismos, né, definidos no numerador e no denominador da sua respectiva fração geratriz. Então vamos entender isso aqui um pouco mais, né? Aqui ele quis representar, né, que 2,666 é igual a 8 sobre 3. Vamos passar para o próximo. Então, dízima periódica simples, né? Então a gente tem aqui uma divisão, ó.
temos um valor aqui, ó, que ele expôs aqui, ó, 0,16 16 e assim por diante. Não vou colocar mais, vou colocar só esses três, né? E aí, como que eu converto esse valor, né, em uma razão, né? Como que eu converto um número decimal, né, em uma razão, né? A primeira coisa, quando a gente falar de geratriz, né, o número que se dá como geratriz é é o 9, tá? Tá? E esse 9 ele vai sempre no denominador, né? Então eu pego aqui o meu período, né, que é 16, certo? Deixo no numerador, né? E aí eu vejo que o meu período ele é composto por quantos dígitos? 2 dígitos. Então, cada dígito representa um 9. Por isso que vai 99 aqui, ó. É a geratriz desse valor aqui, ó. A geratriz desse valor aqui, ó, 0,16161616 é 16 sobre 99, tá? Se vocês pegarem uma calculadora, né? Vamos fazer o seguinte aqui. Vou colocar uma calculadora aqui. Se ele acessar, tá bom, né? Vocês estão vendo a minha calculadora? Tá vendo aí, ô Isabela? Tá sim. Tá. Então, se você pegar aqui, ó, 16 e dividir por 99, olha o resultado. Olha que interessante. Deu 0,1616161616 e assim por diante. Por exemplo, ó, vamos voltar aqui agora, né? Se eu pegar aqui, ó, vamos lá, 0,25, 25, 25 e assim por diante, tá? Como é que eu converto isso numa razão, né? Então eu sei que ele são 2 dígitos, né? Vai ficar 25 sobre 99 também, né? Vamos fazer essa divisão e ver o que acontece. Então, se eu pegar 25, né, e dividir por 99, olha o que acontece: 0,25, 25, 25 e assim por diante. É muito interessante isso aqui, né? O cara que descobriu essa sacada aqui foi, né, hiper mega ligeiro. Então, a mesma coisa, ó, se eu pegar uma outra situação, quer ver mais um exemplo? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, é 2, né, vírgula 3, 3, 3, 3 e assim por diante, né? Como é que eu... Não, não vamos trabalhar por enquanto com a parte inteira. Vamos trabalhar assim por enquanto, que é o que a gente está vendo aqui. Então, para eu converter isso aqui para uma razão, né, é a mesma coisa, ó. 3 sobre 9. Por que 9 só aqui agora? Porque o valor que se repete aqui é o 3, né? 0,3, né? Então, é um dígito só. Então, por isso que é 3 sobre 9. Vamos fazer essa divisão aqui, ó, para você ver uma coisa. Vou pegar a calculadora aqui, ó. Ó, 3 dividido por 9. Olha que interessante. 0,333 assim por diante. Então, isso na realidade, isso daqui, ó, foi uma técnica, né, que descobriram aí, que vai evitar de você ficar fazendo conta, né? Por exemplo, você pega um número decimal lá e para converter numa razão, é hiper mega simples. A mesma coisa se eu pegar aqui, ó, 0, vamos supor que dê aqui, ó, 4, 4, 4 e assim por diante, né? Então eu sei que isso aqui é a mesma coisa que 0,4 e o meu 4 repete, e para eu converter numa razão é 4 sobre 9, né? Porque o valor
que se repete é um dígito só, então é 9 aqui. Se eu for fazer essa divisão aqui, ó, 4 sobre 9, então vamos pegar na calculadora de novo aqui, ó. 4 dividido por 9, igual. Olha aí que interessante. Vocês já tinham visto isso, Isabela? Acho que já vi uma coisa parecida. É? Mas é super tranquilo. Só que assim, isso aqui costuma derrubar muita gente até em vestibular, viu? Por incrível que pareça. Né? Se não tiver atenção, já era. Então vamos avançar aqui. Agora aqui a gente tem uma outra situação, né? Que envolve uma outra condição, ó. Vocês veem que tem aqui, ó, 0, né, 1, aí 7, né? Vamos lá. Vamos entender cada situação aqui, tá? Para eu converter isso aqui para uma razão, né? O que eu tenho que fazer? Né? É 17, que é o período e o antiperíodo aqui, ó, menos 1, que é esse 1 aqui, ó, tá? Sobre 90. Então, quando eu tiver um antiperíodo, ao invés como eu estou com dois valores aqui, ao invés de eu colocar 99, eu tenho que colocar 90 aqui, ó. Tá? Foi daí que saiu esse 90. Então, aí vai ficar 16 sobre 90. Tá? Então, vamos entender isso aqui um pouco melhor. O 16 sobre 90 eu consigo fazer uma simplificação aqui, ó. Tá? Então, para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica composta, que é esse caso aqui, ó, por que é composta? Toda vez que eu tiver um antiperíodo, essa minha dízima não é mais simples, deixa de ser simples e passa a ser uma dízima composta. Basta inserir no numerador, né, o resultado da numerador é o valor de cima, tá? Lembrando que o valor que está em cima aqui na minha razão é o meu, né, numerador. Então, o que ele coloca aqui, ó? É, o resultado da subtração entre o numerador formado pela junção do antiperíodo com o período. Eu número formado somente pelo antiperíodo intruso. Né? Então, eu pego aqui, ó, o período antiperíodo e subtraio o meu antiperíodo. E no denominador, ó, quantidade de noves, né? Corresponde ao número de algarismos que formam o período. Então, por exemplo, se eu tivesse uma situação assim, ó, vamos supor 0,142, 42, 42 e assim por diante, né? Como é que eu monto esse cara aqui? Eu tenho que colocar aqui, ó, 142 menos o 1 sobre 990. Por que 990? Porque o meu período, o valor que se repete aqui, ó, é o 42. São dois números, são dois dígitos. Tá? Aí eu resolvo. Aí vai ficar 141, né? Sobre 990, né? Deu para entender o espírito da coisa aí? Alguma dúvida? Então aqui, ó. É, quantidade de noves corresponde ao número de algarismos que formam o período, tá? Em seguida, pela quantidade de zeros, corresponde ao número de algarismos que formam o antiperíodo. Por exemplo, olha que interessante isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma situação assim, ó. Vou pegar uma situação hipotética. 0,23, aí 4, 4, 4, 4 e assim por diante. Primeira análise que eu tenho que fazer aqui, ó, quem que é meu período? É o 4. Quantos dígitos são? Apenas um dígito, né? Então, para eu converter isso numa razão, como é que fica? Vai ficar aqui, ó, 234
menos 23. Deixa eu apagar isso aqui. Menos 23. Tudo isso aqui sobre 900. Por que 900? Porque ó, o meu período ele é composto por apenas um dígito. O 9 está aqui representando esse um dígito. E o meu antiperíodo ele é composto por dois dígitos. Por isso que está 00 aqui. Tá? Aí depois eu faço a subtração e é claro que eu vou ter o resultado. Deu para entender até aí? Alguma dúvida? Isabela? Explica de novo, por favor. Bem? Explica de novo. Essa última parte. O Elian não está conseguindo falar aí. Tem que perguntar para ele. Beleza, Elian. Então vamos lá. Ó, aqui é o seguinte, ó. Vamos de novo. Vou pegar um outro exemplo qualquer aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, só para facilitar a visualização. Vamos pegar um número qualquer aqui, ó. Vamos supor, ó, 0, né? 42. Vamos supor que é 5 aqui, ó. 5, 5 e assim por diante, tá? Como que fica a conversão em uma razão disso aqui? Primeira coisa, eu pego o valor todinho até o período. Até o período. Quem que é o período? É o 5, né? O 5 que repete. Então fica 425 menos 42, que é o antiperíodo. Eu tenho que subtrair aqui o antiperíodo, né? O meu período é composto por um número só, então é um 9 só. Porém, o meu antiperíodo são dois valores, então são dois zeros. Né? Que é o 42 aqui, o meu antiperíodo. Ó, né? E isso aqui é uma dízima periódica composta. Por quê? Porque tem antiperíodo. Deu para entender aí agora? Mais ou menos. Aí é A claro que eu partir tenho que fazer o do, restante, né? Eu não terminei, né? Eu venho a aqui, partir ó. dos 900 que eu não entendi. Então, ó, vamos lá. Anteriormente eu não falei que cada 9 representa um dígito do período? Não foi isso que eu falei? É. Por exemplo, ó, vamos lá. Ó, vamos pegar esse aqui mesmo como exemplo, ó. Qual que é o período aqui desse 0,17777? Quem que é o período? O 7. Quantos valores tem no 7? É um valor só, não é? É, Não é o 7 que se repete? sim. Então é um dígito só, é o 7 que está repetindo. Tá? É o 7 que está repetindo aqui. Por isso que é um 9 só. O antiperíodo é composto por quantos dígitos? Apenas um, que é o número 1. Por isso que é o zero aqui, ó. É um algarismo aqui, ó. Um algarismo do período e um algarismo do antiperíodo. Tá? Cada algarismo do antiperíodo, você tem que acrescentar um zero. Cada algarismo do período, você tem que acrescentar um 9. Então, se eu pegasse uma situação assim, ó, por exemplo, 0,23, né? 42, 42, 42 e assim por diante. Como é que eu represento isso em forma de razão, né? Numa fração aí, né? Primeira coisa, eu copio todo o valor até o período, até o número que se repete. 2.342. 2.342 menos o meu antiperíodo. Quem que é o antiperíodo? 23. 23. Agora vamos lá. Quantos dígitos eu tenho no período? 2.
Dois dígitos, então vai dois noves. Quantos dígitos eu tenho no anteperíodo? 2. Então vai dois zeros. Deu para entender agora? Ah, tá. Agora entendi. Entendeu mesmo? Entendi. É, tranquilo. Então, e aí, né? O que vocês acharam desse esqueminha? Super tranquilo, né? Achei um pouquinho complicado no começo, mas agora eu entendi. Eu vou colocar esse material lá no Class, tá? Para vocês darem uma lida com calma depois, tá? Então aqui, Tá. ó, tem outro exemplo aqui, ó, de exemplo resolvido, né? Qual é a fração geratriz da dízima periódica 0,22222 e assim por diante? Então, como é que ficaria isso daqui, ó? 2 sobre 9, né? Em cima vai o meu período, embaixo vai o 9. A geratriz de 0,22 é esse daqui, ó. 2 sobre 9, que é o que ele colocou aqui, ó. Então, a fração geratriz da dízima periódica 0,22222 é 2 sobre 9. Tá? Quem que é o período? O 2. Aí eu pergunto para você, é uma dízima simples ou composta? Simples. Por quê? Porque só tem um período. Só tem o Não... período, exatamente. Ela não existe um antiperíodo. É isso aí. Esse é o espírito da coisa. Então vamos lá. Qual é a fração geratriz, né, da periódica 0,484848? Então, o período quem que é? O 48. É um número que se repete, tá? Então, como é que fica isso aqui, ó? 48 sobre 99. 99. Por que 99? Porque são dois dígitos, tá? Aí você vai me perguntar, mas professor, por que deu 16 sobre 33 aqui? Hum. Hum. Você sabe? Ah, eu não sei não. Ele fez uma simplificação aqui, ó. Ele provavelmente, deixa eu ver, se ele dividiu por 4 ou por 3 aqui, ó. Vamos ver, 48 dividido por 4. 1, 2 vezes 4, 8. Não, não foi por 4, não. Ele fez uma simplificação aqui, com certeza. 48 dividido por 3. 3 vezes 1, 3. Para 4 sobre 1. 3 vezes 6, 18. Isso mesmo. Olha, ele simplificou aqui, ó. Ele dividiu aqui por 3 e aqui por 3. Ele fez uma simplificação até o menor valor irredutível, tá? Então, 99 dividido por 3, ó. 3 vezes 3, 9. 9 nada. Abaixo 3, 9. 3 vezes 3, 9 para 9 nada. Então, ele simplificou aqui, ó. 48 sobre 99, né? Simplificando, vai ficar 16 sobre 33. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Às vezes tem essas pegadinhas aí. Que aí você vai montar, aí você não vai achar o resultado. Quando não achar o resultado, vai lá e faz a simplificação. Beleza? Mas pra que simplificar? É porque tem situações que pode acontecer que no enunciado do problema ele encontra a fração geratriz, feito isso, reduza ao menor termo irredutível. E aí você vai ter que fazer essa simplificação, entendeu? Eu acho que Só dá que, mais trabalho. só que assim, lembrando, para você simplificar, o mesmo número que você usar no numerador tem que usar no denominador, tá? Você não É, pode dividir o de cima por um valor e o de baixo por outro, tá? Tem que ser é. exatamente o mesmo valor. Então a sacada, né? Quando você olhar o gabarito lá e ver um valor, você já vai no menor valor aí e vê qual que é o número que você dividir ele que vai dar aquele resultado. Essa é a melhor estratégia para você chegar lá no, no gabarito certo, tá? É. Beleza? Então, nesse caso, a fração geratriz obtida através do macete não era irredutível, né? Então, ele colocou aqui, ó, a fração geratriz, né, antes né, era esse outro valor aqui, ó, 48 por 99, tá? Esse aqui depois que você fez a redução lá pelo menor valor.
né? Foi possível simplificá-lo. Ele fez a simplificação por 3. Sempre que isso acontecer, né, não hesitem em simplificar a fração geratriz, né, encontrada. Então, quando você fizer a conversão, né, você montar as razões e você olhar no gabarito e não achar o seu valor, é certeza que vai ter que fazer a redução dela, tá? Meu Deus, olha a pegadinha. É, pegadinha, exatamente. Isso acontece demais em vestibular, tá? Então vamos lá. Qual é a fração geratriz da dízima periódica? É 0,178787878. Primeira coisa, a gente tem que sempre separar os valores, né? Então, eu sei que o meu 1 é o antiperíodo, né? Que é o valor que está sozinho aqui, é isolado, ó. E esse 78 aqui é meu período, tá? Então, Tá. eu já tenho meu antiperíodo e meu período, né? Então, o número formado pela junção do antiperíodo ao período é o 178, né? Então, o 178, né? Vamos separando aqui as informações, tá? E depois, ó, quantidade de algarismos que formam o meu período. Então, já sei são dois valores, né? Então, aqui é o seguinte, ó. 178 menos 1, né? Sobre. Então, quantos números eu tenho no meu período? 2. Então, é 990, tá? Então, aqui vai ficar 177 sobre 990, tá? Quando eu fizer a redução desse valor, né, o que vai acontecer? Ó, primeira coisa que eu bato o olho aqui, ó, foi feita uma simplificação também. Oh, Deus. Ele simplificou aqui também, né? Deixa eu ver se ele colocou aqui por quanto ele simplificou. Não, nem colocou. Mas provavelmente aqui, ó, o 990 para chegar em 330 é 3. Então ele dividiu por 3, em cima e embaixo. Provavelmente, quer ver, ó? Vamos lá, 177 dividido por 3. 3 vezes 5, 15 para 17, 2. 3 vezes 9, 27. Para 27, nada. Tá? É isso mesmo, ó. Ele simplificou aqui por 3, ó. Por 3 aqui e por 3 aqui. Aqui eu sei que dá 330 quando eu simplifico. Então, por isso que deu aquele resultado lá, ó, 59 por 330. Porque ele fez a simplificação dessa razão aqui, tá? Aí ele chegou nesse resultado aqui, ó. Que loucura, né? É bem complicadinho. Eu nunca gostei de simplificação. Não. Eu sempre achei meio complicado. Não, mas é simples. A sacada eu tenho que dividir o mesmo valor que eu dividi em cima, eu tenho que dividir embaixo, tá? Vamos lá. Qual a fração geratriz da dízima periódica 0,666? Essa é mega tranquilo, né? Então eu sei que é 6 sobre 9, tá? Porque o que repete aqui é o 6, é um dígito só, é 9. E aí o 6 sobre 9, o que acontece com esse valor aqui? Eu consigo simplificar, né? É, tá ali embaixo. Olha lá. 2 sobre 3, tá vendo? Né? Qual que é o valor que eu divido 6 que dá 2? 3. Aí, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Tá? Isso aqui é tudo pegadinha, meu. Eles já colocam assim já pra atormentar a vida da pessoa. Então vamos lá. Quem que é o meu antiperíodo? Ó, ele já colocou aqui, ó. O 4 é o antiperíodo, o 82 é o meu período. Como é que fica essa fração aqui? Vai ficar assim, ó. 4, né? 82 menos 4 sobre meu período tem dois valores, 99, e o meu antiperíodo é um dígito só, né? Aí faço né, a subtração aqui, né? 4 para 10,
678. Aqui ficou, emprestou, ficou, então ficou 478. Então aqui, ó, 478 sobre 990, né? É claro que para variar, né, o que que aconteceu aí? Simplificou, provavelmente por 2 aí, quer ver, ó? 478 dividido por 2, né? 2 vezes 2, 4, baixo 7, 2 vezes 3, 6 para 7, 1, baixo 8, 2 vezes 9, 18. Então ele simplificou por 2 aqui, ó, 2 aqui e 2 aqui. Aí ficou 239 por 495. Tá? Deu para pegar o espírito da coisa? Vamos para outro exemplo aqui. Então aqui é o seguinte, ó. Então vejam que até agora nós não determinamos nenhuma fração geratriz de uma dízima periódica com parte inteira. Né? Agora a gente vai trabalhar com parte inteira. Né? Até então a gente tinha pego esse valor aqui, ó, por exemplo, 0,44, 0,444. Ah, como que é a geratriz disso aqui? É 4 sobre 9. Né? Porque o meu período aqui é 4, é um valor sozinho que se repete, então fica 4 sobre 9. Só que aqui já é um pouquinho diferente a situação. Ó. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma parte inteira. Tá? Então vamos ver o que ele fala aqui. Ó. Qual é a fração geratriz da dízima periódica 2,44444? Né? A parte inteira da dízima periódica, né? Que é o 2, né? No caso aqui, ó, a parte inteira que está na esquerda da vírgula, né? Por isso, podemos reescrever essa dízima da seguinte forma. 2, né? Mais, aí fica aqui, ó, 0,444 e assim por diante, né? O número 0444 é uma dízima periódica simples, tá? Por quê? Porque não existe um antiperíodo aqui, né? Aqui mesmo já me fala isso, ó. Parte inteira e período. Não tem antiperíodo, então ela é simples. Né? Assim, precisamos encontrar a sua fração geratriz. Né? Então, eu sei que o meu período aqui é 4. Né? Então, a quantidade de algarismos que formam o período é 1, certo? Então, eu sei que quando eu pego esse valor sozinho aqui, ó, né, 0,444 e assim por diante, né? Quando eu converto ele numa fração, fica 4 sobre 9, porque o 9 aqui representa apenas um dígito da minha dízima, tá? Aí vamos lá. Por fim, resta-nos somar a fração 4 sobre 9, né? E a parte inteira dada pelo número. Né? Então, como é que fica isso daqui, ó? Vamos lá. A fração geratriz da dízima periódica 2,4444 é 22 sobre 9. Né? Por que é 22 sobre 9? Vamos entender isso aqui agora. Então, vamos lá. 2, né? Mais 4 sobre 9. Vocês lembram como é que resolve isso aqui? Eu não. Lembra, Isabela? Ah, não? Então, ó, toda vez que eu tenho um número inteiro, né, eu tenho que entender que aqui embaixo é 1. Certo? Certo. Aí, né, se eu tirar o MMC de 1 e 9, é claro que vai dar 9, né? Posso ir direto para o maior valor. Vou pelo menor valor? Posso ir também, ó. 3 vezes 3, 9. Né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Então eu sei que as minhas bases aqui vai ser 9, quando eu tirar o MMC. Né? Então as minhas bases aqui vai ser 9. E agora o que eu tenho que fazer? Divido pelo de baixo, né? E multiplico, o resultado eu multiplico pelo de cima. Então, 9 dividido por 1 é ele mesmo, né? E 2 vezes 9, 18. Mais 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 4, 4. E aí eu faço a soma, que deu 22. 22, 18 mais 4, 22 sobre 9. Esse é o resultado. Deu para entender? Deu. Isso aqui é lá o basicão da matemática, hein? MMC.
Soma e subtração, eu sempre tenho que igualar, né, os meus denominadores. Como é que eu igualo? MMC. Vixe, gente. Vamos lá. Acabou. Tá vendo? Nem doeu. Nossa. Ai, ai, ai. Mas é isso. Eu vou pegar esse materialzinho aqui e vou deixar disponível lá para vocês, tá? Hum. No